que seja uma luta por uma sociedade emancipada. Isso não acontece e não vai acontecer. Eu não vejo perspectiva disso na América Latina. Então, se não verificamos assim uma fala que eu coloquei, uma real alternância do poder, quando a gente vota, antigamente, então, a gente era os militares, a gente não tinha como votar. Hoje em dia que a gente vive na democracia, a gente tem. Mas vocês verificam uma alternância de poder? Realmente, a gente está tirando o Oscarzinho, aí a gente vai colocar outro. Será que vai haver uma alternância de poder? Eu jogo para vocês e tal. Então, qual seria a tal alternância possível? Em nossa luta por ética, que tantos aqui no movimento defende, eu já questionei alguns, ela seria possível dentro do sistema capitalista? Se seria, eu gostaria que depois vocês abordassem como. O que mais que teria? Outra coisa sobre a democracia. Eu estou jogando os pontos porque eu pensei que talvez o tempo fosse se esticar um pouco mais, assim, um passo de mágica, mas não vai acontecer. Então, sobre a democracia, eu queria citar aqui uma fala da nossa querida vereadora, Alessandra Trigo, que deveria estar lá para representar as mulheres e também os deficientes, e no caso não representa nenhum dos dois. Ela disse assim numa fala, para se defender do movimento Vergonha e Preto, ela disse assim, eu me lembro de tempos imemoriais, do movimento estudantil, onde a gente respeitava a fala dos outros e tudo mais, tudo isso para começar a criticar o nosso movimento. E ela disse o seguinte: onde está o movimento social que não respeita o direito de ir e vir? E eu gostaria de perguntar, que direito de ir e vir a gente tem? Para onde a gente vai e volta sem o dinheiro? Eu gostaria muito de ter perguntado lá para ela qual é esse direito de ir e vir. No caso, ela se referiu ao direito de ir e vir, que a gente fechou a saída e não deixou ela sair, ficou lá manifestando. Então, para ela, esse é o direito de ir e vir. Então, se a gente responde essa questão de imediato, e eu acho que vocês concordam comigo que a gente livremente não tem esse direito, por que não tem esse direito? Então, que democracia é essa? Uma democracia subjugada aos interesses econômicos e que não tem como a gente discuti-la sem perpassar por essas questões cruciais. Outra coisa. Então, por que discutir a democracia e esses movimentos sociais na América Latina? Eu vou trazer então aqui para o Brasil agora. O Lula não fica fora desses governos de esquerda que eu abordei até então. A gente teve uma enorme esperança, eu nem tanto, assim, na época eu era bem adolescente, mas eu acredito que quem já teve contato, assim, quem ativa, o pessoal aí que era do PT, desculpe até pelo que eu vou falar agora, mas não vejo como fugir disso. A gente teve uma grande expectativa com o governo Lula, na sua primeira eleição. Por quê? Era aquele momento que os governos sociais-democratas estavam ascendendo, o pessoal tinha acabado de sair de uma ditadura, estava a fim de votar, de exercer a democracia tão recente pra gente. E a gente viu que nada disso aconteceu. Não vou entrar nessa questão se não foi por vontade dele, se não foi por vontade do vice e tudo mais. Mas a questão é, nós, países dominados pelo imperialismo, pelo neoliberalismo e pelo capitalismo, como países subdesenvolvidos, ou usem a nomenclatura que vocês quiserem, a gente sempre vai estar sob o jugo do capital. Então os interesses de qualquer governo social-democrata, por melhor que seja, reforma agrária e tudo mais, não vai passar, não vai acontecer, não adianta. O governo Lula foi mais uma tristeza que a gente teve, no meu ponto de vista, mas... Por quê? Porque a gente teve que estar conivente com esses interesses do capital. E eu acredito que, pelo sufrágio universal, lutar só por isso, por ética na política e tudo mais, não adianta. Primeiro, a gente tem que fazer uma crítica a esses governos de esquerda, que a gente ainda não está fazendo movimento, mas eu acho que é o próximo passo. Ditos de esquerda, me desculpe. Depois dessa crítica a esse movimento, a esses partidos de esquerda, a gente tem que partir para uma questão conjuntural, que é a ordem do seminário que a gente estava vendo aqui, tentar entender o que está acontecendo a nível regional, não só, no caso de São José do Rio Preto, depois a nível nacional. E por último, tentar entender o porquê que isso acontece com nós. E isso não é diferente na América Latina toda, visto a carta que o camarada Paulo leu aqui pra gente, tão emocionadamente, que com certeza emocionou todo mundo. Porque não é uma realidade isolada, é uma realidade que a gente vive. Aqui talvez nem tanto, porque eu sei que a maioria aqui participa, felizmente ou não, da classe média, tem seus interesses específicos, mas eu acredito que por estarmos aqui, a gente não quer ficar só nesses interesses específicos. Então eu acho sim que a gente tem que partir para os bairros, tem que partir para isso, tem que partir para aquilo, mas a gente tem que focar nessa questão estrutural. Não tem como entender nada diferente dessa perspectiva de classes, dessa perspectiva estrutural
nós como sendo subjugados pelo capitalismo. Tá, assim, para concluir, eu sei que faltou um monte de coisa que eu coloquei aqui. Há uma coisa importante que eu queria me referir, assim, sem vulgarizar a teoria do materialismo histórico dialético. O Marx fala, ele pouco fala sobre o método dele, mas quando dá pra gente aprender, assim, de forma mais sucinta, o que ele tenta com o materialismo histórico dialético, o que eu acho que a gente está fazendo agora e que a gente pode fazer muito melhor. Nós somos sujeitos históricos, somos atores e autores da nossa história. E não necessariamente o que a gente está lutando aqui a gente vai ver daqui 10 dias ou 10 anos. Mas nós influenciamos diretamente na sociedade que nós estamos inseridos. E essa influência vai repercutir futuramente em outras sociedades vindouras e na transformação da nossa história. E o que move isso é a contradição presente na síntese dialética. Então, eu acredito que não tem como enxergar nada fora dessa síntese. E nós não estamos promovendo essa contradição aqui em São José do Rio Preto, que até então não tinha. O movimento Brasil Rio Preto é um marco, sim, é um marco histórico na cidade. Eu não vou usar o termo revolução como usaram aqui, porque não é uma revolução. Mas é um marco, só que eu espero que a gente não fique como marco em São José do Rio Preto. Eu espero que a gente realmente se transforme em um veículo de condutor da classe explorada que nós somos. Nós aqui estamos como candidatos à humanidade, nós não somos humanos. Pelo menos a grande parte pode ser, mas eu não considero humano, porque eu não tenho dinheiro suficiente para me apropriar do conhecimento historicamente acumulado até então. É isso que me faz transformar em seres humanos, é isso que faz com que o cara que mora ali no João Paulo II, que não tem, tá trabalhando lá e de repente vai lá beber a sua cervejinha, mas nem pensa que ele pode de repente pegar um livro e contribuir de alguma forma para o crescimento intelectual dele, ao crescimento intelectual da família e tudo mais, ele não tem acesso a esse conhecimento historicamente acumulado, e isso faz com que ele não seja um ser humano. Usar o termo ser humano apenas numa questão biológica para mim não é suficiente. Então eu acho que a gente tem que levar em consideração da perspectiva de classe, a gente tem que analisar o movimento numa perspectiva de classe, não importa quais classes sociais estejam aqui dentro, a gente não pode fechar os olhos e falar que não existe mais classe social hoje em dia, é você me chamar de burra ou então chamar vocês mesmos de ignorante, porque existe. Lutar apenas pelo voto, ninguém come voto. Tem gente lá que, no João Paulo, ou seja qual bairro vocês quiserem citar, que não come voto, meu. Eles não têm o que comer. A gente vai ficar lutando só por voto aqui, para quem a gente vai eleger, e realmente essa galera vai ter representatividade ou vai ser nós, a classe média, a classe burguesa? Então a gente tem que lutar por isso, a gente tem que chegar a lutar além, e se a gente tem o privilégio de estar aqui, de estar ouvindo, de ter um livro para ler, de ter televisão para assistir, a gente tem que lutar para que outras pessoas também tenham. E é isso, eu não quero que a gente fique como marco, eu quero que a gente lute por mudanças substanciais, essa talvez seja a minha contribuição bem incipiente para o movimento, e quem sabe, meu, e por que não? Não é só quem sabe, por que não? Me remetendo ao teatro que teve agora mesmo, fantástico. Por que não uma emancipação humana? Por que não para um outro sistema que não o capitalismo? Que te faz acreditar que o capitalismo perpetuará para sempre? É isso.